Pesquisas recentes têm mostrado que o diagnóstico de autismo tem crescido exponencialmente. Diversos especialistas já falam que existe um excesso de diagnósticos com possíveis consequências nocivas a nível individual e de saúde pública. Nesse vídeo, eu apresentarei para você 9 princípios elaborados por clínicos e pesquisadores canadenses para orientar pacientes, familiares e profissionais nas situações em que o diagnóstico de autismo não é tão evidente. Fique comigo até o final. Meu nome é Adriano Aguiar, eu sou psiquiatra e trabalhei muitos anos com a formação de médicos residentes em psiquiatria. Se você quiser saber um pouco mais sobre o meu percurso profissional, tem um link aqui embaixo. Esse é o canal Além da Serotonina, para quem entende que um neurotransmissor apenas não é suficiente para explicar tudo o que pensamos, desejamos e fazemos, e que o ser humano é bem mais interessante e complexo do que isso. Aqui, ajudamos familiares, pacientes e profissionais de saúde a encontrarem evidências científicas confiáveis e debates relevantes sobre neurociências, saúde mental e humanidades. Se você deseja entender melhor o funcionamento da mente e do cérebro, obter informações atualizadas e conhecer perspectivas diferentes para formar a sua própria opinião, se inscreva no canal. Esse vídeo é baseado em evidências científicas e as referências bibliográficas utilizadas estarão sempre disponíveis na descrição para sua consulta. Tratamentos médicos não devem ser modificados em razão de dados trazidos aqui. Procure sempre a orientação de um médico da sua confiança. Antes de começarmos, quero te fazer um convite. Na descrição desse vídeo você encontra um link para o livro A Psiquiatria no Divã, Entre as Ciências da Vida e a Medicalização da Existência. Esse livro tem mais de 200 citações em artigos científicos e teses acadêmicas e é uma leitura obrigatória para quem quer entender melhor essa área fascinante da medicina. Então, se você tem interesse em se aprofundar nesse tema, aproveite essa oportunidade. Então vamos lá. Primeiro, vamos entender o contexto do problema. Pesquisas recentes têm apontado um crescimento muito significativo da prevalência do autismo na população ao longo dos anos. Dados do CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, indicam que no ano 2000 existia uma criança autista em cada 150 crianças. Mas essa taxa foi aumentando rapidamente a cada ano da pesquisa. E em 2020, uma em cada 36 crianças foi considerada autista, de acordo com a pesquisa. A maioria dos especialistas não acreditam que essas taxas reflitam um aumento real nos casos de autismo, mas sim uma mudança nas práticas diagnósticas. Isso porque, na última edição do Manual Diagnóstico e Estatístico do Transtornos Mentais, ou DSM-5, publicado em 2013, diversos quadros clínicos que antes eram classificados como diagnósticos diferentes foram reunidos num único diagnóstico: o transtorno do espectro do autismo. A adoção dessa abordagem dimensional ou espectral do autismo assume que existiria um contínuo entre as manifestações de sintomas mais sutis e ambíguos do autismo e as apresentações clínicas mais graves e mais evidentes. No entanto, nenhum marcador biológico, cerebral, neuropsicológico ou genético permite unificar as várias apresentações que atualmente compõem o espectro do autismo. O diagnóstico ainda é inteiramente baseado na observação clínica do comportamento e nenhum exame laboratorial garante objetivamente o diagnóstico. Apesar dos instrumentos padronizados com checklist de sintomas auxiliarem a diagnosticar o autismo, a ausência de um marcador biológico objetivo faz com que os médicos tenham dificuldades em estabelecer limites precisos entre o autismo, indivíduos típicos e outras condições psiquiátricas e do neurodesenvolvimento. Se, por um lado, o construto do espectro do autismo traz algumas vantagens clínicas, permitindo que indivíduos com quadros clínicos mais leves tenham a oportunidade de acessar serviços e recursos financeiros que uma abordagem diagnóstica mais restritiva não teria permitido, por outro lado, a ampliação do diagnóstico do autismo também pode trazer problemas. Eu fiz um vídeo só sobre isso, cujo link eu vou deixar na descrição para você assistir depois desse aqui. Por essas razões, clínicos e pesquisadores canadenses propuseram 9 princípios para guiar o diagnóstico do autismo, sobretudo em situações clínicas sutis e menos graves, nas quais o diagnóstico é duvidoso e mais difícil de ser realizado.
Eu vou apresentar cada um desses princípios para vocês, explicando um pouco mais o que eles significam. O primeiro princípio é: reconheça o autismo. Os clínicos precisam saber reconhecer como é uma pessoa autista, saber quais são as suas características únicas, o que diferencia qualitativamente uma pessoa autista de um indivíduo não autista. O mais importante para o diagnóstico não são déficits quantitativos e abstratamente definidos, como, por exemplo, pouca socialização. Pouca socialização, dificuldade de fazer amigos e ter relacionamentos é sim um sintoma do autismo, mas também é um sintoma que está presente em inúmeras outras situações clínicas. Ele é um sintoma, então, muito inespecífico. Por isso, é importante que o clínico dê mais peso a uma combinação de sinais que são qualitativamente específicos do autismo, como, por exemplo, alterações da linguagem e da prosódia, posturas corporais e marchas rígidas, movimentos estereotipados, um modo diferente de explorar visualmente o ambiente, etc. Às vezes, é difícil de explicar objetivamente, mas quem tem experiência clínica com autistas reconhece uma diferença qualitativa entre os indivíduos autistas e os indivíduos típicos. É preciso procurar, então, esses sinais e não confiar tanto em dificuldades de socialização que muitas pessoas podem ter por diversas razões. O segundo princípio é: combine instrumentos padronizados com a experiência clínica. As escalas com checklist de sintomas são instrumentos padronizados que auxiliam o diagnóstico, mas apesar de serem validadas, elas não foram feitas para serem utilizadas por examinadores sem experiência clínica. Para examinar a sintomatologia de crianças e adolescentes, é fundamental ouvir a perspectiva de diferentes informantes e levar em conta várias fontes de dados. Só assim é possível avaliar a especificidade da situação e o grau de comprometimento funcional, além de apenas fazer inventários de sintomas. Embora os testes neuropsicológicos possam fornecer informações úteis, o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo depende de uma avaliação clínica cuidadosa, realizada por um profissional experiente e com conhecimento em autismo. Como alertaram Bishop e Lord em um artigo publicado no ano passado, quem faz o diagnóstico é o clínico, não o instrumento. Terceiro princípio: não confunda gravidade com prototipicalidade. A avaliação da capacidade adaptativa do paciente é fundamental, independente do diagnóstico. Em alguns casos, um indivíduo com características menos típicas de autismo pode apresentar um comprometimento funcional e adaptativo mais grave do que outro com características mais típicas. 4. Não dependa do diagnóstico para oferecer ajuda e suporte. Em vez de enfocar apenas no diagnóstico de autismo, é mais importante considerar o impacto do transtorno no funcionamento e adaptação da pessoa para determinar suas reais necessidades. O tipo de suporte necessário pode variar consideravelmente, tanto entre indivíduos autistas quanto entre autistas e pessoas com outras condições do neurodesenvolvimento. Princípio 5. Sintomas isolados de autismo nem sempre representam um transtorno do espectro do autismo. Quando comportamentos ou características cognitivas associadas ao autismo aparecem de forma sutil e esporádica, não causam a sensação profunda e constante de diferença na pessoa ou surgem junto a sintomas diversos e complexos que não se encaixam no espectro autista, o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo pode não trazer benefícios significativos em termos de intervenção. 6. Ao avaliar alguém com possível autismo, entender seu histórico de desenvolvimento é crucial. Procure sinais de diferenças comportamentais ou emocionais que duraram por um período significativo de tempo. Se a pessoa for adulta, considere coletar informações de membros da família que a conheciam na infância. Lembre-se, a qualidade dessas diferenças importa mais do que apenas a sua presença. Concentre-se em características específicas e incomuns que causam dificuldades importantes no funcionamento diário do sujeito. 7. Em casos complexos e atípicos, uma descrição cuidadosa é mais relevante do que apenas um rótulo diagnóstico.
Traçar um perfil detalhado do desenvolvimento cognitivo pode ser mais informativo do que um diagnóstico de transtorno do espectro do autismo ou da mutação ou da síndrome causadora. Se necessário, utilize o diagnóstico de outro transtorno do desenvolvimento especificado ou não especificado, complementado por uma descrição precisa e individual do funcionamento, pode ser uma boa estratégia. 8. Um diagnóstico tardio ou provisório, com reavaliações periódicas, pode ser a escolha mais adequada. A identificação precoce de dificuldades e atipicidades é recomendada em todos os transtornos do neurodesenvolvimento. Mas é importante não ter pressa para fechar o diagnóstico e não depender disso para iniciar as intervenções terapêuticas. Por fim, os autores recomendam, no nome no princípio, questione sempre a utilidade subjetiva e social do diagnóstico. Vale a pena pesar os prós e os contras do diagnóstico de autismo, especialmente para crianças e adolescentes, cujo consentimento adequado é muitas vezes difícil de obter. Quando o diagnóstico apresenta risco de danos para o sujeito, ele pode ser adiado. Sempre considere o melhor interesse do indivíduo e a sua própria escolha. Se você gostou desse vídeo e quiser ser meu colaborador ou colaboradora na divulgação desse tipo de conhecimento, dá um like aqui embaixo, que isso ajuda o algoritmo a entender que essa informação é relevante. Se inscreve no canal e ativa o sininho para a gente te avisar quando eu trouxer um novo vídeo. E comenta aqui embaixo o que você pensa sobre esse assunto para a gente poder conversar. Um abraço e até o próximo vídeo.